Olá, meu amigo, olá, minha amiga, meus irmãos em Cristo, simpatizantes da nossa fé, que a graça e que a paz do Senhor Jesus continue reinando em seu coração. Meu lindo, que bom que você chegou nesse vídeo. Hoje eu tenho uma palavra muito especial de Deus para a tua vida. Eu tenho certeza que será um divisor de águas para você. Eu creio que você se verá dentro dessa história. E o desejo do meu coração é que o Espírito Santo te visite, viu? E que seja um dia aceitável, um dia de decisão. Que essa mensagem possa te fazer refletir e que você venha tomar uma decisão de voltar para Jesus. Você que já está na igreja, mas que ainda não compreendeu o teu chamado, que ainda não compreendeu o propósito, que Deus fale com você. Viu? Fica comigo até o final. Não dá pausa, não saia do vídeo. Elimina todas as distrações. E vamos para a palavra de Deus, que é o que interessa, que é o que você veio fazer aqui. Marcos capítulo 16, versículo 7, diz assim: Mas ide e dizei aos discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia, e lá eu o verei, como ele vos disse. Quem está dizendo isso é o próprio Jesus, o próprio Cristo. Jesus, quando chama os seus discípulos, ele escolhe um a um, de forma individual, e faz o convite dizendo assim: vem, segue-me. Alguns eram homens iletrados, homens simples, pescadores que deixaram a profissão e seguiram Jesus. E foram homens que foram caminhando com Jesus e foram sendo lapidados por Jesus. Começaram a ficar parecidos com Jesus, começaram a aprender sobre a vida eterna, sobre o ministério de Jesus, sobre aquilo que Jesus veio mostrar a esse mundo. E dentro dos discípulos existia João, equilibrado, aquele que reclinava a cabeça sobre o peito de Jesus, que ouvia de perto os ensinamentos. No meio dos discípulos existia Mateus, existia Tiago, João. Só que existia Pedro também. E Pedro foi o discípulo que mais errou. Pedro foi o discípulo que mais deixou Jesus em situações constrangedoras. Foi o único discípulo que Jesus disse que estava endemoniado certa vez. Foi o único discípulo que Jesus disse homem de pouca fé. Só que foi o discípulo mais agraciado por Jesus. Foi o que mais errou, mas foi o que mais foi perdoado pelo Mestre. E Pedro foi o único que Jesus, depois que ressuscitou, aqueles homens que estavam sentados sobre a pedra, disse às mulheres que foram até o sepulcro: olha, Jesus não está aqui, ele ressuscitou. Vão lá e contem a notícia aos discípulos e a Pedro. Foi o único que Jesus chamou pelo nome: Pedro, pequena pedra, poeira de pedra. Só que foi o único que Jesus chamou pelo nome. Esse Pedro havia negado Jesus. Tempos depois, Jesus aparece a Pedro e diz: Pedro, tu me amas? E Pedro fala: Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus diz: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Jesus entrega na mão de Pedro a chave da igreja. E diz: Pedro, o que você ligar na terra será ligado no céu. E o que você desligar na terra será desligado no céu. Pedro foi o discípulo que, quando foi próximo à sua morte, quando foram crucificar Pedro, ele disse assim: não, eu não sou digno de ser crucificado como meu mestre. E crucificam Pedro de cabeça para baixo, porque ele não se via digno de ser crucificado como Jesus. Eu estou contando a história de um homem falho, pecador, assim como eu e como você. Humanamente falando, o discípulo mais desequilibrado, o menos preparado. Só que Jesus nunca o abandonou, só que Jesus nunca mandou Pedro embora. Talvez você seja Pedro explosivo. Talvez você seja Pedro que tem tentado acertar, mas só erra.
Talvez você seja que nem Pedro, aquele que mais falha, que mais peca. Só que eu quero dizer para você que Deus ele continua te amando da mesma forma. E da mesma forma como o anjo disse, vão lá e contem a Pedro, Jesus está chamando você pelo nome hoje. E está dizendo assim, eu quero apagar todos os seus pecados. Eu quero te restituir novamente, eu quero te fazer uma nova criatura. Porque o preço já foi pago na cruz do Calvário. Jesus já morreu por nós, já verteu sangue na cruz por nós. E se houve derramamento de sangue, houve remissão de pecado, ou seja, os nossos pecados foram perdoados. E Ele continua chamando pessoas pelo nome. A minha pergunta para você é, o que falta? O que tem faltado ainda para você? Tomar uma decisão e dizer para Jesus, Senhor, eu estou aqui. Pai, eu estou aqui. Me perdoa. Eu sou apenas um Pedro. Pequena pedra. Poeira de pedra. Jesus, eu sou tão pequeno. Mas eu reconheço a grandeza do Senhor. O que está faltando para você pedir perdão? O que está faltando para você viver um propósito lindo que Deus tem preparado para você? Deus não olha para você como eu olho, como o ser humano olha. Deus é o íntimo do teu coração e Deus sabe exatamente quem é você. Ah, Leandro, mas eu sou cheio de falhas, sou cheio de defeito. E você acha que Deus não sabe? Deus conhece a nossa estrutura. Pedro errou várias vezes até ser lapidado por Jesus. A ponto de lá no dia do Pentecostes, Pedro se levantar no meio daquela multidão e pregar o Evangelho. E quase 3.000 almas se converteram a Jesus naquele momento. Na segunda mensagem, quase 5.000 almas. Só que para que Pedro tivesse audácia e poder para pregar, Pedro foi lapidado por Jesus, foi moldado por Jesus. Ele era uma pedra bruta que Jesus precisou lapidar. Porque o encontro com Jesus gera transformação. Pedro, Jesus está te chamando pelo nome hoje, Pedro. Vem, que tem um tempo novo de Deus para a tua vida. Viu? Que essa palavra possa gerar no teu coração. Você que se sente como Pedro, o mais pecador, o mais desequilibrado, o mais nervoso, o mais falho, o mais imperfeito. Só que eu creio que Jesus está chamando você pelo nome hoje. Viu? E está te dando a oportunidade de se aproximar dele. Para que você viva o que Pedro viveu na presença do Senhor. Para que você experimente o que Pedro experimentou. Para que você possa contemplar o que Deus vai realizar através de você e em você. Que Deus te abençoe, meu lindo. Que essa palavra possa gerar no teu coração, viu? Em nome de Jesus.